É isso aí, galera. Aula de número 1, Magíster na área, como prometido, promessa é dívida, vamos começar. Estou me habituando com isso tudo ainda, mundo muito novo para mim, mas uma hora tinha que chegar, não tem jeito. Pessoal, vamos lá, aulinha de função, a pedido de vocês aí, como a maioria escolheu. Vamos entender umas coisas primordiais dessa parte de função, porque nada adianta eu saber fazer toda a função afim, toda a função quadrática, função exponencial, logarítmica, mas não saber ler o enunciado, não saber olhar para um plano cartesiano, para um gráfico e entender o que está acontecendo. Eu julgo a aula como introdutória, mas muito importante, porque é uma aula generalista demais. E se você entende bem o que vai ser falado aqui hoje, você com certeza vai conseguir aplicar isso a qualquer função específica. Beleza, galera? Então, sem mais delongas, vamos lá. Para quem não está habituado ainda, esse aqui é o plano cartesiano, pessoal. O plano cartesiano é um plano composto por dois eixos, eixo X horizontal, eixo Y vertical. Sempre nessa ordem. Claro, né, galera? Aquele sempre, que a gente respeita muito. Se o problema quiser inverter isso daí, ele inverte. Mas 99% das vezes vai ser nessa ordem. Eixo X horizontal, eixo Y vertical. Perfeito, galera? Reparem que cada eixo tem uma setinha na ponta, que essa setinha está indicando o sentido de crescimento do eixo, ou seja, o eixo horizontal X cresce da esquerda para a direita e o eixo vertical Y cresce de baixo para cima. Até aqui alguma dúvida, galera? Bom, esses eixos são graduados de forma genérica. Cada problema vai graduar de uma forma. Não necessariamente cada espacinho desse tem 1 centímetro, ou 1 milímetro, ou 1 metro, enfim. É uma unidade qualquer, uma unidade abstrata. O importante é que faça sentido. Se daqui aqui tem um de unidade de comprimento, um termo genérico, daqui para cá também tem mais um. Ou seja, se aqui era o 0 e aqui marcou 1, aqui tem que marcar 2. E assim sucessivamente. Perfeito, galera? Então, distâncias iguais vão corresponder a um salto numérico igual. Até aqui, sem dúvida. Perfeito? Pessoal, sobre o plano cartesiano, que é essa área delimitada por esses dois eixos, eu marco pontos. O que eu ploto no plano cartesiano sempre serão pontos. Ponto A, ponto B, ponto C, e assim sucessivamente. Tá? Todo ponto ele tem que ter um nome, e esse nome tem que ser uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Perfeito? Observação, é regra, mas às vezes os exercícios fogem disso. Óbvio, vocês não vão ficar discutindo com o problema, tá? O correto, o mais usual, é encontrar sempre esses pontos sendo nomeados por letras do alfabeto maiúsculas, perfeito? Pessoal, o ponto tem nome, mas o ponto também tem identidade, RG, que nem a gente, né? E a identidade do ponto vai se chamar par ordenado. Por que esse nome? 2 valores, um par, ordenado porque sempre estão em ordem. Primeiro o valor de x, depois o valor de y, sempre assim. Então reparem que o ponto A ele é um ponto único no plano. Não tem nenhum outro lugar no plano que seja em cima desse ponto, senão o ponto A. Perfeito? A menos que sejam pontos coincidentes. Não vou entrar nesse mérito agora. Tá? Então o ponto A, pessoal, para ser gerado, ele pega o valor 1, 2 do x e o valor 1 do y. Então, vamos dar uma analisada geral agora. O ponto A tem um nome A e o RG dele, a identidade dele é 2 e 1. Ou seja, ele veio da abscissa. A abscissa, para quem não está habituado, é o apelido dado ao valor de x para aquele ponto. Tá? Ele veio da abscissa de número 2, 0, 1, 2, crescendo. E ele veio da ordenada. Ordenada é o nome dado ao valor de y. Ele veio da ordenada de valor 1. Então, 0, 1. Perfeito? Pessoal, isso é um exercício que, para quem ainda não se sente seguro em fazer, tem que repetir infinitas vezes. Não tem jeito. Ficar brincando de botar ponto e ficar achando o par ordenado, até ter tranquilidade. Tá? Tem muita gente que se enrola nisso na hora da prova, é normal, principalmente quando os pontos estão em cima dos eixos. Tá? Papo para outro dia. Bom, continuando. O ponto B, galera, vocês vão reparar que a abscissa que origina ele é o 1. Vocês estão vendo aqui, eixo X é a marcação uma unidade à direita do zero, no sentido do crescimento. Então, eu vou botar aqui no lugar do X, sempre o primeiro espaço é o X, o número 1.
Tá? Agora, no y, pessoal, reparem que é o número 2. Porém, atenção nesse momento. É o número 2 abaixo do zero. Olhem a cabeça da seta do eixo vertical, para cima. Então, no sentido contrário do crescimento, eu estou decaindo. Então, aqui é a região dos números negativos na vertical, pessoal. Perfeito? Então, como que eu vou indicar isso? Olha, são 2 saltos, só que para baixo. O para baixo a gente traduz matematicamente com sinal de menos. Então, a gente vem aqui, menos 2. Dúvida? Então, esse ponto é o ponto de nome B e identidade 1 e menos 2. Ou seja, o par ordenado que compõe ele, que apresenta ele na sociedade numérica, vamos dizer assim, é o par ordenado 1 e menos 2. Dúvida até aqui, pessoal? Bom, da mesma forma, eu poderia pegar um outro ponto aqui, C, um outro ponto aqui, D, e pegar infinitos pontos aí pelo plano cartesiano, tudo bem? E é assim, galera, que surge, nasce todo e qualquer gráfico. Todo e qualquer gráfico, na verdade, só é uma brincadeirinha que vocês faziam lá no maternal. Ligue os pontos, lembra disso? É exatamente isso. Então, quando um gráfico grande, feio pra caramba, aparece na nossa frente, na verdade, antes dele ser aquele gráfico grande e feio pra caramba, ele era uma coletânea de pontos. E alguém só foi e rabiscou. Então, a dificuldade mora em plotar os pontos. Plotar os pontos é exatamente esse processo que a gente estava fazendo agora. E por isso essa parte introdutória é tão importante. Perfeito? Quem ainda não sente confiança em achar o par ordenado correspondente ao ponto, sugiro que trabalhe um pouco mais essa parte, porque é uma coisa simples, é mecânico, é de fazer muito e memorizar, mas é muito importante. Não negligenciem isso, pelo amor de Deus. Tudo bem? Bom, para a gente falar de função, uma relação entre duas variáveis, a gente tem que saber fazer isso daqui muito bem. Por quê? Claro que existe uma ideia muito intuitiva, muito algébrica no assunto funções, sim, mas 95% das vezes a meta vai ser plotar isso no plano cartesiano, ou seja, traçar o gráfico daquela função. Por quê? O gráfico de uma função ele é muito bonito para a gente para prever comportamentos futuros. Óbvio que não é uma coisa 100% fidedigna, né? Não é uma coisa que literalmente não há evidência, vai achar o que vai acontecer daqui a um mês, não é isso. Mas você tem uma noção, através dos últimos acontecimentos, dos pontos que você vai plotando no seu gráfico, do que vai acontecer daqui a 12 meses com a economia do país, por exemplo, né? Do que vai acontecer daqui a 12 meses com o estoque da sua empresa, por exemplo. Né? Então, a importância da função, basicamente, é conseguir prever comportamentos futuros que você vai achar através da relação entre essas duas variáveis. Perfeito, galera? Então, por isso, a gente começa a aula apresentando o plano cartesiano, mostrando o que é o plano cartesiano, para quem nunca viu na vida, se enturmar um pouquinho mais, né? E depois, sim, a gente vai falar o que é uma função. Perfeito? Pessoal, existem grandezas na natureza, e por grandeza entendo esse mesmo sentido de variável, grandeza, ou seja, um assunto, um tema. Existem assuntos, temas na natureza que são conectados. Nem todos são, mas alguns, né, têm certa conexão. Por exemplo, a umidade relativa do ar e a probabilidade de chuva são duas grandezas diferentes, duas variáveis diferentes, mas que são completamente conectadas, né? De um modo, a grosso modo, né, de um modo geral, quanto maior for a umidade relativa do ar, maior é a probabilidade de chover. Então, nesse sentido, se um fosse x e outro fosse y, a gente conseguiria falar que quanto mais o x sobe, mais o y sobe, numa relação de função. Perfeito? Mas, mesmo que não estabeleça uma função, a gente já vai entender que alguns critérios devem ser atendidos, né? Você, pelo menos, uma relação pode ter. Tá? Ou seja, se meramente você consegue ligar os valores numéricos daquelas variáveis, pelo menos uma relação aquilo ali é. Tá? Então, primeira dica da aula de hoje é o seguinte: não confunda relação com função. Relação é um nome genérico para conexão entre duas variáveis. Não necessariamente aquelas variáveis vão formar uma função, ou seja, função é um caso específico, né, um caso especial, que deve ser atendido a alguns critérios para que você possa nomear uma relação de função.
E como é que a gente vai ver se x e y estabelecem uma função ou não? Pessoal, vamos lá. Se eu pego aqui o conjunto dos valores de x e eu pego aqui o conjunto dos valores de y, simbolizados através de diagrama, bem intuitivo, bem tranquilo. E eu boto os x's que apareceram aqui, 2 e 1. Vou botar em ordem para ficar bonitinho. O número 1 e o número 2. Tudo bem? E agora eu boto os y's que apareceram aqui, menos 2 e 1. Perfeito, pessoal? E aí, claramente, aqui no plano cartesiano, a gente conseguiu conectar o valor de 2 do x com o valor de 1 do y. A gente vai fazer o ligue os pontos aqui no diagrama. 2 do x com 1 do y. Tudo bem? E aqui a gente conseguiu conectar o 1 do x com o menos 2 do y. Da mesma forma, a gente vai e faz isso lá. Tudo bem? Supondo que parasse por aqui, pessoal. Obviamente que eu estou exagerando para menos, extrapolando para menos, para vocês entenderem como é ridículo essa percepção mesmo. Se vocês olhassem aqui, claramente vocês estão vendo que entre A e B tem um caminho muito bem definido, que é uma reta crescente que eu poderia pegar e ligar aqui, de B para A. Tudo bem? Nesse caso aqui, galera, uma verificação não faz sentido, tendo em vista que claramente eu consigo unir os dois pontos com uma função que é famosíssima, que é a função afim, a função do primeiro grau, vulgo reta, né? Tudo bem? Então, nessa simples verificação algébrica do que a gente viu aqui graficamente, seria muito tranquilo a gente chegar à conclusão que sim, x e y neste caso estabelecem uma função, ou seja, uma relação especial, uma função. Tudo bem? Tranquilo? Mas a parte complicada do negócio, que nem sempre, pessoal, vai ser tão intuitivo eu fazer isso daqui. Às vezes os pontos vão ficar caóticos, desorganizados, e eu vou ter que verificar através do diagrama. Por quê? Eu vou bater o olho aqui, por exemplo, com os 4 pontos em tela. A, B, supondo que esse seja o C e esse seja o D. Que figura atenderia os 4 pontos? Que caminho seria único para os 4 pontos? Ah, Fontoura, eu posso descer uma curva aqui, subir e descer lá de novo. Tudo bem. Poderia. Mas você concorda comigo que se eu pegasse esse C e movimentasse ele para um lugar mais aqui, já começa a ficar difícil. Porque pode ser que para descida pegue um, mas para subida eu não consiga pegar o outro sem entrar de novo. E aí você começa a cortar, né, trechos da função, e aí não precisa nem ser muito inteligente para entender que vai dar problema, vai dar o famoso BO. Não vai conseguir. Beleza, galera? Tranquilo? Então, essa verificação é importantíssima para os casos mais complexos. Para os casos mais triviais, tipo A e B, problema nenhum, né? Vai na fé e seja feliz. Tranquilo? Pessoal, vamos entender o que está aqui. Entre aspas, filhos e mães. Né? É uma verificação muito simples, é o bizu mor da aula de hoje, para a gente ver se duas variáveis elas vão conseguir se conectar no caso especial, ou seja, vão formar uma função. Filhos, mães. X vai ser o conjunto dos filhos. Y vai ser o conjunto das mães. O que eu tenho que entender com isso, pessoal? Ora, todo filho tem que ter uma e somente uma mãe. Não faz sentido um filho ter duas mães. Isso não existe, galera. E faz sentido ter filho sem mãe? Negativo, pessoal. Tá? Então, todo filho tem que ter uma e somente uma mãe. Isso está cravado. Agora, pessoal, no conjunto das mães aqui, se eu quisesse puxar um outro valor, por exemplo, menos 5, e deixasse assim, sem conexão de ninguém com ninguém, tudo bem? Desse jeito que está, continua sendo uma função? 3 segundinhos aí para pensar. E aí, continua sendo uma função? Continua sendo uma função, pessoal. Mas, professor, esse cara aqui agora está sozinho, ninguém chega nele. Como é que é isso daí? É o feio, né, da história. Não tem problema, pessoal. Ele está no conjunto das mães. Eu não posso ter uma mãe sem filho? Problema nenhum. É aquela mãe que viaja o mundo todo porque não gasta com filho e tem sanidade mental para conseguir viajar. Perfeito? Então, pessoal, esse menos 5 figurando no conjunto das mães, não tem problema nenhum que não chegue nenhuma flecha nele. É um nome bonito para essas linhas, tá, pessoal? Problema nenhum,
tá? É uma mãe que ficou sem filho. Esse filho é filho dessa mãe, esse filho é filho dessa mãe, e essa mãe não tem nenhum filho. Perfeito. Problema nenhum. Agora, se da minha cabeça, agora ignora um pouco o plano cartesiano ali. Eu pego e coloco aqui 7. Tá? Arbitrário, chutei, pessoal. Vulgo chute. E aí eu pego e deixo desse jeito. Primeira questão. Né? Se eu deixar desse jeito, continua sendo uma função? Eu já sei que vocês sabem que não. Né? Por quê, pessoal? Porque agora eu tenho um filho sem mãe. A mãe sem o filho, problema algum. Agora, ter este filho daqui sem mãe, aí é um problema. E outro caso que também deixaria de ser uma função. Se eu pegasse esse 7 daqui e fizesse o que com ele, galera? Fala para mim. Deixaria de ser uma função se eu fizesse isso? Não. Aí volta a ser uma função. Tudo bem? Perfeito? Tranquilo? Agora, se... Vou até deixar desse jeito que está. Se eu pego aqui do 2 e puxo uma flecha para cá também, aí deixa de ser uma função de novo. Por quê? Porque no último caso, imediatamente anterior, todos os filhos tinham mãe, tudo bonito, mas nessa nova mudança que eu fiz, esse filho tem 2 mães. Pode isso, Arnaldo? Não pode, né, galera? Vocês sabem que não pode. Tá? Então, esse bizuzinho é antiguíssimo, desde a minha época de cursinho, galera. Tá? Conjunto dos filhos e mães é o melhor jeito para se verificar. Mas faltou, eu vi no livro, no Fundamentos, numa coisa muito doida que tem uma frase bonita de ser falada para fazer essa verificação. Tem, galera, mas vai complicar a cabeça, complicar a vida para quê? Né? O que que fala lá? Que todo X tem que ter uma e somente uma imagem. O que isso quer dizer? Todo filho tem que ter uma e somente uma mãe. Perfeito? Diferença nenhuma, só que aqui é de um jeito muito mais agradável. Eu tenho certeza que vocês estão me agradecendo aí agora. Mas também é bizu antigo, vocês já deveriam saber disso, talvez não lembrassem tão bem. Tá? Pessoal, dando nome aos bois, o conjunto dos valores de x vai se chamar domínio. Então, quando o problema fala sobre o domínio da função, ele está falando sobre os valores de x daquela função que participam da brincadeira. Tá? Quando o problema fala de contradomínio, pessoal, ele está falando do todo do y, dos valores gerais de y. O que não quer dizer que todos os valores de y se conectam com algum x. Tá? Perfeito? E por isso a gente coloca esse segundo termo para y aqui embaixo, chamado imagem. Tá? Vou voltar no caso anterior para ficar mais claro. Supondo que estivesse assim ainda, galera. Vamos lá, vamos entender o seguinte. Quem é o domínio de x? O domínio de x são esses 2 caras aí. Perfeito? Quem que é o contradomínio de y? São os 3 caras, menos 2, 1 e menos 5. Agora, a imagem da função não vão ser os 3 caras, só vão ser os 2. Por quê? A imagem, como o nome sugere, quem vai ser? Ora, quando o número 1 se olha no espelho, quem que ele vê? Menos 2. É a resposta que ele tem ali na função. Quando o 2 se olha no espelho, quem que ele vai ver? O número 1. É o 1 que ele se conecta ali na função. Lembrando, ponto A e ponto B, tá, galera? Agora, o menos 5 é a imagem de quem? Quem que se olha no espelho e vê o menos 5, galera? Ninguém. Porém, ele faz parte dos possíveis valores de y. Então, ele é o contradomínio, mas ele não é imagem, tudo bem? Então, o contradomínio seria todo y e a imagem seria só quem está chegando flecha ali. Perfeito, galera? Alguma dúvida? Parte introdutória, coisa muito simples, muito tranquila. Tá? E aí, uma última coisa que eu quero deixar como bizu para a aula de hoje para vocês é isso daqui, galera. Eu vejo muita gente chorando, literalmente, quando encontra esse tipo de coisa aqui no enunciado. Na verdade, 95% dos alunos só pulam, ignoram isso daí. Tá? O que quer dizer isso, pessoal? Bom, como eu falei, todo ponto ele tem o nome de uma letra maiúscula do alfabeto, perfeito?
E todo caminho que eu botar no plano cartesiano, ele também tem que receber um nome, só que de uma letra minúscula do alfabeto. Tudo bem? Então essa é a reta F que passa pelos pontos Azão e Bzão. E eu poderia ter uma outra reta aqui, que eu ia ter que dar outro nome, porque ela está em outro lugar geométrico do plano cartesiano, reta G, por exemplo, tá? Que passa pelos pontos Azão e Czão, por exemplo. Mas não quero complicar nisso por enquanto. Tá? Então a reta F é uma reta que liga os pontos Azão e Bzão, cujo nome reta F. Tá? Quando a gente falar de função afim, vocês vão ver que essa reta ela tem uma lei de formação, ou seja, ela tem uma identidade também, que nem os pontos AX mais B, mas depois a gente fala disso, não é ponto para hoje. Hoje é uma aula introdutória, beleza, galera? Tranquilo? Se o alicerce não ficar firme, não adianta tentar construir nada em cima disso, pessoal. Conhecimento, ó, vai por água abaixo. Então vamos lá. Quando começa o enunciado, dada a função f, dois pontos, uma letra horrível e outra letra horrível. O que está dizendo ali, galera? Vamos entender isso. Dada a função f, ou seja, ele está falando exatamente desta reta aqui. Tudo bem? Tal que o domínio dela está aqui e o contradomínio dela está aqui. Ou seja, pessoal, quando ele coloca lá a função f tal que esses são os valores de x e esses são os valores de y, tá? Vou dar um exemplo real agora, que vocês costumam receber muito em prova. Uma função f de R em R. O que ele está dizendo para você no enunciado? Olha só, qualquer valor real pode assumir lugar em x. E qualquer valor real pode assumir lugar em y. Perfeito? Alguma dúvida? Esse é o melhor caso de todos, né, pessoal? Apesar de que vocês também não podem negligenciar esse caso, galera. Perfeito? Existem valores que não estão no conjunto dos reais, os números complexos. Eu sei que vocês não viram isso ainda, não é para a série de vocês, mas existem. Tá? Que é a tal da raiz quadrada de número negativo. Só dando aquela pincelada ali. Tá? Ah, então, Fontoura, quando está assim, eu posso simplesmente ignorar e fazer o problema que qualquer valor vai estar em x, qualquer valor vai estar em y. Não. Não pode. Se você achar lá, raiz quadrada de menos 5, você vai botar que não há resposta real. Você não vai botar que a resposta é raiz quadrada de menos 5. Por quê? Essa é a importância disso no começo do problema. Ele falou que tem que passar por um filtro, que nem coador de café. E o filtro é esse, R em R. XR e YR. Se você acha uma coisa que não está passando no filtro, tem resposta? Negativo. Foi bombardeado na reta final ali. Tudo bem? Então, não é difícil, pessoal, de aparecer filtros mais rigorosos. Então, às vezes acontece daqui. Extrapolando agora para o caso mais bizarro, né? Dada a função f, esse caminho aqui entre A e B, tal que os x são naturais e os y são naturais também. Aí você fez a conta toda, não se ligou no começo do enunciado, no final você achou assim, ó, a raiz, vamos botar que seja a raiz se você estivesse procurando. X igual a 3 meios. Aí vai prova discursiva, ou então letra A brilhando para você lá, você vai, marca felizão, deixa lá, e ainda sai comemorando. Fala para a família, pode comprar um enxoval que eu já passei. Vergonha alheia, né? Eu fiz isso na minha época. Passei vergonha. Pessoal, então vamos lá. Voltando. Se você acha x igual a 3 meios, vamos lembrar que 3 meios é um decimal exato, 1,5. Né? Número quebrado, popularmente conhecido. E os números naturais não compreendem o número quebrado. Né? 0, 1, 2, 3, 4 são os naturais. Pauta para outra aula também. Tá? E aí, pessoal, o que você faz? Você vai achar a resposta, vai puxar uma vírgula e escrever por extenso, que nem redação falando. Olha só, a resposta é essa, porém, como o filtro está no conjunto dos números naturais, não há resposta natural. Assim como a gente falaria quando fosse o real e achasse a raiz negativa. Então você vai falar que
não há resposta no conjunto dos naturais, né, que esteja compreendida dentro do conjunto numérico dos números naturais. Simples assim. Então, pessoal, aula introdutória de função, falamos sobre o plano cartesiano, falamos sobre as graduações, porquê das setas, os nomes que a gente costuma ver aí em prova, né? Plotamos alguns pontos, achamos os pares ordenados, ligamos os pontos e descobrimos uma lei de formação, um caminho, uma função, né? Testamos algebricamente para entender o que é uma função, o que não é uma função, mas é uma relação, tá? Mesmo não sendo função, pode ser uma relação matemática, mas a função é o caso específico que atende o conjunto dos filhos e mães. Todo filho tem uma e somente uma mãe, perfeito? E pode ter mãe sem filho, problema nenhum, tá? Ou mãe com 2 filhos também, tá, pessoal? Se eu fizesse, para encerrar, se eu fizesse isto daqui, problema nenhum. 1 é filho do menos 2 e 2 é filho do menos 2. Agora, eu teria que tirar essa flecha aqui de baixo, tá, galera? Se eu fizesse isto daqui, aí tudo bem. Porque se a flecha de baixo ficasse, estou falando que 2 tem 2 mães, o que não é verdade, tá? Mas desse jeito agora, por exemplo, ó, essa mãe tem 2 filhos, todo mundo com mãe, e tem 2 mães que não têm filho, perfeito? 2 mães que vão viajar o mundo aí com certeza. Tranquilo? Nomes são importantes, tá, galera? Parem com isso que matemática é só conta, só se torturar igual maluco. Entendam o que está acontecendo e sejam felizes. Sejam donos da própria caminhada, tá? E por fim, o caso mais clássico aí, que é a leitura do enunciado, que geralmente vocês, ó, negligenciam totalmente e acabam caindo num monte de casca de banana aí. Não dá para ir para a prova robotizado, não dá para ir para a prova mecanizado, viciado em fazer questão, porque vocês pegam uma banca diferente, que é a coisa mais normal do mundo, e aí a preparação de um ano inteiro vai por água abaixo. Tá? Então vocês de fato têm que ir cepados, sabendo o que estão fazendo. Perfeito, galera? Pessoal, essa foi a nossa aula inaugural. Espero que vocês tenham gostado. Não vou editar seguindo aquele princípio de dar mais naturalidade à aula, esse sou eu mesmo, né? Divulguem, compartilhem, a partir de agora vai ser, ó, pau na máquina direto, vamos bombar isso daí. E nunca me imaginei falando isso, mas sigam o canal e deem essa moral pro Magista aí. Beleza, galera? Um abraço e até a próxima.